Meu nome é Yuri Matos, eu sou jornalista da Focus Game News Brasil. A gente está começando uma nova série de entrevistas, né? E aí a gente vai ter o prazer de fazer a primeira contigo, com Ok, Azen Clever Lopes Cansado, que é o presidente da Loteria do sim. Rio de Janeiro, a Loterd. E primeiro, eu gostaria de saber um pouquinho mais, como é que está sendo o seu ano à frente da Loterd? Você é seu primeiro ano como presidente? Sim. Agora, em julho, nós completamos o primeiro ano à frente da Loterd, né? E eu considero em particular, e o próprio governo, como um vitorioso e um ano extremamente positivo para a Loterd. Nós lançamos, no final do ano passado, nosso processo licitatório da contratação do meio de pagamento exclusivo para a Loteg, entendendo o quão ele era importante para a base de dados e para a segurança que nós precisamos para as modalidades que viriam em seguida. E nós lançamos agora em abril deste ano o primeiro edital de aposta esportiva do país. Pudemos, Sim. então, ser o primeiro estado e as primeiras licenças de aposta esportiva no Brasil, né, de bets no Brasil, não ficando apenas as offshores, né, as bets offshores, mas a nossa no Brasil legalizado. E logo em seguida, agora, nós lançamos, algumas poucas semanas atrás, também a primeira licença no Brasil da iLottery, do Real Time, que são as loterias online, com exceção da aposta esportiva que já estava licenciada. Né? Então, são dois marcos divisórios na história das loterias, não só estaduais, mas das loterias, dos jogos loterias do Brasil. Porque nós tínhamos até então todas elas sem regulamentação, sem legalização no Brasil, então o Estado do Rio de Janeiro, a Lotege, pôde mostrar ao país e ao mundo que é possível regular, é possível regulamentar e é possível trabalhar legalizado, gerando tributos, impostos, empregos, riquezas de forma legalizada e segura, né? Não só para as casas de aposta, mas segura também para a sociedade, sobretudo para os apostadores, né? Para os jogadores, que são os nossos clientes, a nossa razão de ser aí. Perfeito. Então, e agora, com essas novas modalidades, nós podemos lidar aí, legalizar e licitar outras, as novas modalidades, disponibilizando para o mercado a regulação no Rio de Janeiro e no Brasil de todos os jogos legalizados no Brasil, constantes nas leis federais, né? Ah, ótimo. E aí, agora, recente, tiveram 8 empresas de apostas que participaram da Correto. licitação, né? Isso, E, isso. bom, como é que, eu estava vendo que essas empresas, são de outros estados, não são do Rio de Janeiro. Como é que funciona, como é que vai funcionar, por exemplo, a PixBet, se não me engano, da Paraíba. E aí ela está com a Sim. licença do Rio de Janeiro. Como é que ela vai ser essa operação? Ó, hoje, inclusive, nós recebemos, você falando na PixBet, nós recebemos hoje aqui na Loteste, pela manhã, nós recebemos a visita dos dois acionistas da PixBet, né? A visita do Júnior, né? Do Enildo Júnior e do Tadeu Dantas. E junto com eles vieram a assessoria técnica da PixBet para sanar alguns pontos de dúvidas, porventura inexistentes, das duas partes e integração total entre as equipes da PixBet e da Lotege, porque ela começa a operar pós-esportivo no Rio de Janeiro nos próximos dias. Coincidentemente, nós passamos a manhã reunidos com eles aqui na Lotege. A operação nossa com a PixBet, com esses dois processos licitatórios, eles são online. A exigência é que as empresas ou o líder do consórcio esteja sediado no Brasil, de acordo com essa legislação. Mas Sim. como é online, não há obrigatoriedade de que essas empresas estejam sediadas no Rio de Janeiro. Até porque, se nós exigíssemos a sede dele no Rio de Janeiro, poderíamos incorrer no cerceamento da concorrência, de restringir a concorrência. E o nosso intuito foi o contrário. Nosso intuito é de abrir ao máximo essa concorrência, ofertar ao carioca e agora ao brasileiro, com nosso novo edital, várias casas de aposta legalizadas, então o apostador poder escolher a sua casa de aposta através dos odds, dos prêmios, de vários quesitos que levam o apostador a escolher a sua casa de aposta. Então, se nós trouxéssemos uma exigência que deveria ser uma empresa do Rio de Janeiro, sediada no Rio de Janeiro, nós sabemos que elas teriam que transferir sua sede para cá, abrir sede aqui, a parte burocrática, que atrasaria ou enfraqueceria a concorrência.
e elas estarem sediadas em qualquer estado do Brasil, seja lá, como eu sou da PixBet na Paraíba, seja em São Paulo, como é o caso da Rede Loto, seja no Rio Grande do Sul, seja em Brasília, seja no Rio de Janeiro, não é a sede dela que vai trazer qualquer prejuízo operacional para os jogos online. Entendo. E me fala um pouquinho sobre como é que está o valor da licença aí querida pela Lotérica. A ideia é que seja É, mais barato do que o que foi proposto pela medida provisória, né? sim, sim. O que a medida provisória trouxe dos requisitos econômico-financeiros torna a Lotérgia altamente atrativo para os players, para as casas de apostas. Sim, Porque enquanto na União a medida provisória fala em 30 milhões de reais de outorga fixa, a Lotérgia é uma outorga de 5 milhões de reais. A outorga nacional está se falando em 18% sobre o GGR, mais o 2,5% de administração do Ministério da Fazenda, com a Secretaria Especial, mais outros tributos embutidos que, segundo o próprio mercado, e o senhor, como jornalista destacado, tem acompanhado, e o seu site aí, que é um dos líderes do setor, que está dizendo que isso tudo chega entre 26% e 28% do GGR. Então, sim, nós sim. temos um GGR variável de 5%, uma outorga variável de 5% sobre o GGR. Então, nós temos uma outorga de 5 milhões frente a uma de 18, um GGR mensal de 5 milhões de outorga contra 30 do Nacional, e temos 5% de GGR no Rio de Janeiro contra 18% do Nacional. Ou seja, nós buscamos, sem prejuízo para o erário, sem prejuízo ao governo do Rio, trazer um valor de outorga de GGR altamente atrativo para as casas de apostas, para que atraímos para o Rio de Janeiro as melhores casas de apostas possível para trazer segurança jurídica e operacional para nós. Então, esse nosso GR é altamente competitivo, você há de convir e de concordar Sim, conosco. muito mais, com certeza. E o senhor acredita que está tendo um projeto de lei para poder legalizar outras formas de jogo, como bingo, até jogo do bicho, por exemplo, e aí, cassino também. Queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que é, é a favor da aprovação ou de algumas práticas e outras É, não? Qual sim. seria a sua visão sobre isso? É mais de um projeto de lei. O governo mandou agora, a União de Iniciativa Executiva mandou para o Congresso o projeto de lei que trata da regulamentação da esportiva, e nós já temos lá vários projetos de leis tramitando, tratando do bingo, como você citou, tratando do cassino, como você citou, dos jogos de habilidade, né, dos games, de diversas outras modalidades. Eu sou amplamente favorável. O que nós não podemos é, no ano de 2023, com todas as alterações que houve de tecnologia, de costumes na sociedade, da necessidade que o país como um todo tem de regulamentar e de fazer gerar tributos para que volte em serviços para a comunidade. Nós temos hoje ainda uma decisão de quase um século atrás, Sim, proibindo essas modalidades no Brasil. Enquanto o governo não regulamenta, o Congresso não regulamenta, você tem aí um número incontável de sites vendendo no Brasil de forma ilegal o cassino, vendendo o bingo, vendendo o caça-níquel de forma online, nas ruas, de forma física, e nós fechamos os olhos para todos eles operarem sem recolher nenhum tributo, sem gerar emprego formal, sem criar CNPJ, até mesmo investindo pesadamente em marketing, em mídia, em time de futebol, em campeonatos brasileiros de várias modalidades, e não gerar recurso para a União. Isso que nós não podemos concordar. A sociedade quer, a sociedade já joga. O sim, brasileiro tá na nossa cultura. O jogo para nós no Brasil faz parte da cultura do brasileiro. Talvez junto ou logo após os ingleses, é a sociedade que mais joga por tradição. Nós temos os bingos até nas quermesses de igreja no Brasil inteiro. Nós pois temos é. esses quermesses nas festas juninas, na festa de São João. E aí vão fechar os olhos por uma tradição, por algo de um século atrás, não vai regulamentar pelo conservadorismo exacerbado, e vamos permitir que esses sites vendam essas operações online ou na rua sem recolher imposto. E por que não trazer esses recursos? Você não vai onerar mais o consumidor, você vai onerar as empresas que já estão lucrando sem pagar imposto. Isso aqui não pode. Não pode Sim. permanecer do jeito que está. Essa sociedade já joga. O brasileiro é hoje o país do mundo que mais acessa os sites de bets.
Você entra no Google lá para poder ver o número de pesquisas que há na internet, o maior número de pesquisas do brasileiro em relação aos sites de apostas. Os sites de maior acesso no Brasil nos últimos tempos é o site de apostas. Então a aposta está aí, sim, ela está indo lá na rua, ela está às nossas vistas, ela está na mão de todo mundo e nós não regulamentamos, então eu sou amplamente favorável. E não estou defendendo uma casa de aposta, não. Estou defendendo o direito do brasileiro de escolher aonde julgar ou não julgar, com quem julgar ou não julgar. Agora, se a empresa vai oferecer, seja ela nacional ou estrangeira, vai oferecer esses jogos no Brasil, que ela pague impostos como todas as outras atividades. Por que, que todas as atividades comerciais que estão na rua onde você mora, onde você trabalha, pagam imposto? Se você paga imposto sobre tudo que você consome, sobre tudo que você usa, sobre tudo que você investe no Brasil, por que você não vai pagar imposto sobre os jogos que você joga? e a questão da Isso segurança também. é segurança jurídica. Tem que trazer uma segurança jurídica e uma segurança para o apostador, com empresas regulamentadas, que a União, que os estados, que os órgãos de percepção, que o apostador pesquise e saiba quem são os sócios, quem são os responsáveis, quem é que vai pagar o seu prêmio, aonde é que está depositado seu dinheiro. Você entra aí hoje na sua conta online, no seu wallet, você deposita R$ 1, eu deposito R$ 1 milhão para jogar, R$ 1 milhão para você jogar. Você não sabe aonde, em quem. Essas empresas estão aonde? Com todo respeito aos países, são empresas esparramadas no mundo inteiro, em Curaçao, em Gibraltar, em Malta, em Londres, mas nenhuma no Brasil. Sim, sim. E quando essas Verdade. empresas não pagarem o prêmio, como é que você vai executar lá fora? Como é que você vai Verdade. alcançar o bem dessas pessoas? Então, uma insegurança jurídica total para o apostador e para o país. Então, por que, que em vez de ser um país da jogatina ilegal, nós não passamos a ser um país do entretenimento legal, Sim, sim, do sem dúvida. jogo legalizado? Então, não há por que ter mais argumentos exacerbados da forma que estão, sem justificativa plausível, sem convencimento contra os jogos. Não Sim, há. E além da tecnologia, vieram os jogos de habilidade, vieram os games, veio a tecnologia, o celular, o smartphone está na mão de todo mundo. O Brasil, você sabe que nós temos mais aparelhos celular habilitado do que temos de habitante, de população. sim, É um país campeão em linhas de telefônica, com raras exceções de algumas regiões do país, nós temos aí excelente acesso dos lares à internet e não vamos usar isso para transformar em entretenimento para as pessoas, para as famílias, em geração de renda, em geração de imposto. Então não tem justificativa mais para permanecer como está sem regulamentar. sim, sim. E como parte da. Ainda falando sobre a licitação que a Loteria já abriu com as casas de aposta, faz parte do programa que essas casas façam algum trabalho de conscientização do jogo seguro? Total, total. Nas nossas licitações, ao comprometimento formal, textual, escrito, assinado pelas empresas, da obrigação delas, do combate à lavagem do dinheiro de ativos, combate ao financiamento de terrorismo, combate à fabricação e comercialização de armas de extermínio em massa, a obrigação de trabalhar o jogo responsável, combate à ludopatia, com ações socioeducativas, todos eles, do compliance, todas essas exigências estão formalizadas no nosso processo. Nós não estamos licenciando nenhuma empresa sem os compromissos dela com o Estado, sem os compromissos dela com a sociedade. Ah, Nós estamos maravilha. exigindo, tecnicamente, nós estamos exigindo os melhores estándares do mundo, certificado e autorizado por laboratórios de jogos independentes e reconhecidos mundialmente. São certidões que a gente exige, declarações que são emitidas por qualquer órgão de controle reconhecido mundialmente. Então, vamos investir pesado parte da nossa receita, respeitando a nossa destinação para a social, nas ações socioeducativas em relação a essas questões que o senhor mencionou agora. Isso Perfeito. nós não abrimos mão, isso é missão da Lotege, isso é missão das loterias estaduais. Ah, que ótimo. Existe a previsão de que sejam abertas novas licitações para que novas casas de apostas possam participar no futuro, para além dessas que já Não estão há, agora? não há previsão, porque o nosso prazo encerrou na sexta-feira passada. Nós não temos nenhuma semana que encerrou. E houveram vários questionamentos na imprensa, e houveram até questionamentos formalizados sobre essa prorrogação, e nós precisamos de uma data limite, Sim, tanto estrategicamente
comercialmente para a Lotege, economicamente, até em face da legalização dos jogos em outros estados e da legalização da União. Precisávamos de um marco temporal para o Rio de Janeiro. Esse marco foi no dia 11, na sim, sexta-feira. Precisamos cumprir esse prazo. Hoje não há nenhuma previsão para licitar, para credenciar novas empresas nas modalidades que estão aí. O que nós esperamos hoje, nós buscamos hoje, não é um número muito grande, então aumentar a casa de aposta. Precisamos de investimento das credenciadas no Rio, investimentos delas em marketing, em publicidade, em falar com o consumidor, em ter o benchmark delas aqui, elas estarem legalizadas no mercado. É isso que nós precisamos. Não não é o número de casas de aposta, mas a qualidade dessas casas de aposta nós precisamos. Oferecendo alto payout, oferecendo um payout justo, oferecendo uns odds justos, é isso que para com o sim, apostador, é isso que nós precisamos. Que sejam pagos imediatamente ao premiado, o prêmio que ele fez justo. É isso que nós buscamos. perfeito. Vocês têm alguma expectativa de arrecadação assim que já tiverem funcionando essas casas sob a licença da Lotege? Nós temos uma expectativa de que em 12 meses, em até 12 meses de maturação dos contratos assinados, que nós Sim, possamos quintuplicar a receita da Lotege em relação à receita de 2022. Isso é crescente, que os produtos têm que maturar. sim, E sim. pelas providências legais e policiais de persecução que nós vamos tomar para restringir o mercado do Rio de Janeiro Sim, às casas de apostas que estejam legalizadas na Lotege e na União. entendi. Isso vai favorecer o aumento da nossa receita e, consequentemente, o nosso investimento nas ações sociais do governo do Estado do Rio para a sociedade. Mas em números nós não podemos, porque, como nós somos pioneiro, somos caso de estudo para os outros estados. Mas não, Sim, não temos outros estados funcionando para você ter. É uma base de número. A própria União falou em arrecadar 8 bi o novo governo, em 15 dias ela passou de 8 começou com 5, uma semana passou para 8, em 15 dias ela falou em 15 a 17 bi de arrecadações. Ou seja, é tudo empírico. Nós teremos que investir um dinheiro alto em pesquisa demorada de mercado, batendo de casa em casa no Rio por amostragem, para poder saber o que vai ser investido para termos receita. Então, a gente não tem esse número e seria um chute, eu dizer para você. Eu poderia te dizer um número bilionário, e você ficar feliz e publicar, mas é um chute. Agora, o que, é que nós temos de real? Tradicionalmente, no mundo, tradicionalmente, com exceção dos países como a Inglaterra e outros, você tem aí 1% do PIB em jogos. 1%. ah, Isso é tradição no mundo, bastante. isso é a média do mundo. O Rio de Janeiro, ano passado, foram 870 bilhões, 870 bi de PIB, certo? Sim, Então, o PIB do Rio, 1% do PIB do Rio de Janeiro, significa 8 bi em jogos. 8 bi em jogos, não é só Lotege. Aí você sim. vai tirar os jogos da União, você vai tirar os jogos irregulares da rua, você vai tirar os jogos da contravenção, você vai tirar os jogos filantrópicos e o nicho da Lotege. Então, na média mundial, e o Brasil não é fora, nós temos um mercado no Rio de Janeiro de 8 bi de apostas. E é nesse 8 bi de apostas que está a nossa fatia. E nós vamos buscar sempre a fatia maior desse mercado, a maior parte possível desse mercado, em trabalho conjunto com as casas de aposta. Ah, ótimo. E, Então, esse é assim, um parâmetro. claro, tudo ainda, como é novidade, né? Tudo ainda vai. Sim, sim. Nós estamos literalmente, não estamos escrevendo história. Nós estamos fazendo história na Jogos Loteria do Brasil. Então, É, nós passaremos a estudar os nossos números, as nossas falhas, nossas limitações e aprimorar. E seremos case para outros estados. Nós não temos outro estado como parâmetro. sim, sim. Indiferente de considerar como infelizmente ou como felizmente, é novo. Quem vir daqui 3 anos, vai ter 3 anos da Lotege operando e vai fazer uma regra de 3, fazer um estudo. Hoje não tem. Sim, sim, sem dúvida. Me fala um pouquinho sobre os projetos sociais que a Lotege, ela ajuda com o que ela arrecada? Cara, é fantástica a sua pergunta. A Loteste tem por obrigação legal, na qual eu cumpro com a maior alegria no meu coração, com o maior prazer no meu coração. Não, não estou cumprindo lei, estou cumprindo um dever social no que eu acredito.
A Loteste tem que investir no mínimo 70% do seu lucro anual em ações sociais, que compreende educação, segurança, saúde, sim, assistência social, reintegração à sociedade, geração de emprego, geração de riqueza. Hoje nós temos alguns projetos andando. Nós temos hoje no Rio de Janeiro, agora nós temos este ano contratando 3 creches em comunidades carentes. Nós hoje, a Lotege, já com seus recursos, já investe em mais de 7.500 refeições diárias para crianças carentes nas creches, com toda a estrutura educacional, psicossocial, pedagógica, toda assistência a essas crianças. Nós temos no Rio de Janeiro a principal, a maior casa-abrigo de mulheres em risco de violência doméstica. Ela é 100% bancada pelo governo do Rio através da Lotege, 100% do recurso da Lotege. É uma ação social que nós até restringimos a divulgação para a segurança dessas mulheres que nos procuram, que elas já nos procuram na pior das penúrias, já sem documento, que sabe que o agressor, o dominante, ele toma o documento da mulher para ela ficar refém da casa dele, ele tira o cartão de crédito, ele tira o dinheiro, tira ela do emprego, não dá ela liberdade. Então, ela chega para nós em total penúria nessa casa de abrigo, para a segurança dela e dos profissionais, não são nem divulgadas a localização. Mas a principal casa-abrigo das mulheres em situação de risco de violência no Rio de Janeiro é 100% bancado pela Lotege. Inclusive, nós assinamos hoje um termo de fomento com o Rio Solidário, que é o nosso instituto, nosso parceiro do Rio, para quase 2.700.000 serem investidos nos 12 próximos meses nessa casa-abrigo. Assinamos o termo de fomento hoje, estará no Diário Oficial de amanhã. Inclusive, posso lhe enviar esse termo para você ver. ah, E ótimo, nós assinaremos amanhã mais R$ 840.000 de investimento na creche, numa comunidade chamada Creche Vila do João, nessa comunidade. E colocaremos na rua, na semana que vem, o chamamento público por mais 2 creches, também com R$ 840.000 investido em cada um. Além desses exemplos, nós somos pioneiros agora, neste ano, quando nós investimos num projeto chamado SUF para Todos, num fomento em parceria com a BIEP, que é a Associação Brasileira da Indústria do Esporte de Prancha. Nós estamos aí para atender e formar no surf. O surf, lembrando que por que o surf? O surf é a cara do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é sim, mar, Rio de Janeiro é praia. A Olimpíada passada, o ouro e a prata, a medalha de ouro e a medalha de prata foi para o Brasil e foi para o Rio de Janeiro, até do Rio de Janeiro. sim, sim. Então, nós estamos investindo para formar 100 talentos no surf aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos atendendo as pessoas das comunidades de Cantagalo, de Pavão, Pavãozinho e Rocinha. E nós temos aulas 3 vezes por semana nas praias de, de São Conrado e de Arpoador. Então, em São Conrado e Arpoador, nós temos aulas 3 vezes por semana, que é o nosso público. Mulheres em situação de risco, comunidade de risco, idosos e pessoas com deficiência. Esse é o público do surf. É um lindíssimo, posso te mandar um material, um projeto lindo, tem alcançado um sucesso enorme, que é a cara do Rio de Janeiro e numa inovação numa área que o Rio é o símbolo do surf no Brasil, é o Rio de Janeiro e é referência no mundo. Onde tiver tendo as competições na Califórnia, no Havaí, onde for a referência é o Rio de Janeiro, né? Então, este te dei exemplo aí, então, de 3 creches, te dei o exemplo. Nós já temos aí centenas de instituições atendidas ao longo do ano, com bilhões de reais investidos ao longo do ano, via essas creches, via o Instituto Rio Solidário, via a PAI, via Pestalozzi, diversas outras associações preenchem os requisitos legais. Então, esse é a nossa motivação econômica financeira da Lotege. A Lotege não tem lucro para investir em prédios, ela não tem lucro para investir, ela tem um lucro para investir em pessoas. A Lotege busca o lucro para investir em vidas. Isso que é a nossa política, sobretudo agora no nosso governador Cláudio Castro. É o resgate de pessoas, é a reinserção dessas pessoas na sociedade, é a oportunidade para essas pessoas na sociedade. Essas são as orientações, as exigências do governo Cláudio Castro para a Colotege.
Isso que nós buscamos. Então, ao longo dos anos, a Loteg já investiu em mais de 300 instituições. Então, são mais de 300 instituições que alcançam. As instituições não foram beneficiadas, com recurso não é para elas. Instituições que foram parceiras da Loteg, instituições que foram utilizadas para fazer chegar lá na ponta o recurso nosso. E isso é importante. Então, o que eu voltei agora atrás naquela outra pergunta sua, por que você deixar de atender crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas portadoras de deficiência, você deixar de atender essas pessoas para poder você ter um jogo, fechar os olhos para um jogo que não recolhe nada no Brasil. Não faz o menor sentido. Sim, O Rio de Janeiro é prova de que o quanto vale o jogo legalizado, o jogo que gera imposto. E nós temos esse compromisso, está na lei, mas a gente não está cumprindo a lei, não. Nós estamos fazendo o que está no coração. Nós estamos fazendo o que está na nossa mente, no meu, e sobretudo na administração minha aqui, à frente da Loteg. É, é um trabalho social de reverter esse recurso. Sem falar que os nossos prêmios até hoje já mudaram a vida de milhões de pessoas e famílias do Rio de Janeiro. com São certeza. pessoas que, através dos nossos prêmios, compraram a sua primeira casa. São pessoas que abriram o seu primeiro comércio. São pessoas que, com o prêmio daqui, tem testemunhos, pagou a faculdade dos filhos, conseguiu voltar ao mercado, qualificou nele, sem dizer naquele que já tinha uma boa situação financeira e que fez apenas viagem ao exterior com o prêmio da Loteg. Sim, Sem claro. falar naqueles outros que tem depoimento aqui de pessoas que pagou 100% da sua dívida com o prêmio da Loteg. Então, além do social, nós temos o apostador, o ganhador, que você muda a vida dessas pessoas. Sim, sem Isso é dúvida. importante. E aí nós defendemos um payout alto, defendemos uma premiação alta, para que esse recurso alcance o maior número possível de famílias no Rio de Janeiro. E agora no Brasil, com a Isso, nossa nova licitação, né? excelente. Tá? Assim, Cleber, a gente tá chegando ao fim. Queria saber se você teria mais alguma coisa para acrescentar. Gostaria de falar sobre mais algum tema, porque Não, eu quero agradecer o espaço tão nobre, tão especial que vocês estão dando aí à Loteg, ao Estado do Rio de Janeiro, a nossa oportunidade de trazer o nosso pensamento, os nossos planejamentos e aproveitar, como os senhores são um veículo de imprensa internacional, para convidar os investidores, os players dos quatro cantos do planeta para vir investir no Rio de Janeiro, para vir aplicar a licença na Loteg. A Loteg é a menina dos olhos do jogo no mundo. Eu digo que a Loteg é a joia da coroa, é a cobiçada. Os players do mundo inteiro querem divulgar lá fora que ele tem a licença da Loteg, colocar ali no marketing dele, no sítio dele, colocar ali a figura do Corcovado, sim, do Pão sim. de Açúcar, não é isso? Da calçada de Copacabana. Não é? É isso que eles querem. E isso é importante, isso é evaluation para eles. Então, eu quero, com a sua permissão, através dos senhores que alcançam o mundo inteiro, convidar esses players que tragam para nós sugestões de modalidades, de equipamentos, de forma de julgar, de tecnologia do mundo inteiro. O expertise da Loteg não é operar jogos. O expertise da Loteg é regulamentar, fiscalizar esses jogos. Então, nós convidamos esses players que têm acesso ao veículo de vocês para vir nos conhecer a Loteg, conhecer o Rio de Janeiro e aplicar na Loteg, trazer os investimentos para a Loteg, que é a melhor opção que nós temos hoje no Brasil. E o Brasil é a bola da vez. Quer fazer um golaço, é vir aplicar na Loteg. Muito bom. Então, a gente começou com o Azen Clever Lopes Cansado, presidente da Loteria do Rio de Janeiro, da Loteg. Foi um prazer, foi muito esclarecedor. Prazer é meu, Yuri.